Da tribuna, o senador Marcos Duval questionou o teatro que foi a comemoração no Senado dos 35 anos da Constituição brasileira. Ele disse, escutando os diversos discursos das autoridades ali presentes, muito me incomodou o absoluto silêncio sobre o grave risco pelo qual a nossa Constituição está passando. Ouvi autoridades dizendo que, graças a essa última Constituição, temos a liberdade de expressão do pensamento e manifestações do contraditório. Eu pergunto, sou eu ou as autoridades presentes que estão em um mundo paralelo? O senador lembrou, é totalmente notório para todos os brasileiros as graves decisões de um único ministro da Suprema Corte, violando aos olhos de todos a nossa tão conquistada 7ª e última Constituição. Duval mencionou o inquérito contra ele, senador da República, e as prisões em massa e condenações absurdas de cidadãos que estavam em Brasília em janeiro. Ele disse, aqui eu coloquei a questão dos brasileiros que foram presos sem terem participado da manifestação na Praça dos Três Poderes, recebendo penas arbitrárias e sem o devido processo legal. Vários já me procuraram falando sobre isso, que ficaram até na solitária 8 meses sem ver a luz do dia, a luz do sol, por apenas uma garrafa plástica estar dentro do Congresso. Outros sendo silenciados de todas as formas, inclusive tendo suas redes sociais retiradas do ar através de uma decisão monocrática. Marcos Duval apontou a crescente censura e disse, das autoridades presentes nesse sábado para falar sobre a nossa Constituição, também não ouvi qualquer citação de que a mesma está desrespeitada, violada, para não dizer ridicularizada por um único ministro que fez o juramento de protegê-la. O senador questionou o uso da Polícia Federal como polícia política por parte do ministro do STF e também do ministro de Lula, Flávio Dino. Ele lembrou, não é mais aquela polícia que entrava numa busca e apreensão e saía com pacotes de dinheiro de corrupção ou finalizando um grupo criminoso. Não. Agora estão apenas apequenados pelo ministro da Justiça, verificando o WhatsApp. Marcos Duval relatou que foi censurado e teve seu gabinete parlamentar invadido por decisão monocrática de um único ministro baseada em mentiras. Ele explicou que é acusado de divulgar documento sigiloso, apesar de o documento em questão não estar em sigilo, e que é investigado e sancionado por suas falas, apesar da Constituição e a própria jurisprudência do Supremo garantirem sua imunidade parlamentar. O senador denunciou mentiras utilizadas no inquérito e disse: cheguei à conclusão de que a censura e a repressão impostas ao meu mandato e a nossa tão consagrada liberdade de expressão ficarão marcados na história do Senado da República e na história do Brasil de forma constrangedora. O senador resumiu. Ao arrepio da Constituição, uma decisão monocrática de um ministro da Suprema Corte censurou um senador desta casa, determinou busca e apreensão em um gabinete sem nenhum fato determinado e deixou todo o Senado Federal exposto ao horror da censura, do autoritarismo e do poder absoluto. Digo isto, senhor presidente, pois toda a censura à liberdade de expressão, toda a arbitrariedade jurídica, além de ferir de morte a nossa Constituição, a nossa democracia, abre um assombroso precedente para a intolerância comparável aos terríveis regimes ditatoriais. Falar em censura de um senador do Brasil em um país democrático é algo inaceitável. E como disse no evento de comemoração desta Constituição, ninguém saiu em defesa da nossa Carta Magna. Aí eu pergunto, por quê? Porque o Brasil também está perguntando, por quê?
Marcos Duval explicou: não é só a minha voz que está sendo silenciada, mas a de todos nós, senadores e deputados, que estamos permitindo que a censura atinja todo o Congresso Nacional. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores. Quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa. Quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República. Censura de veículos de imprensa, cidadãos e de parlamentares. Bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob acusações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 27 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Senhoras e senhores senadores que estão nos gabinetes acompanhando e os brasileiros que estão em casa. Bom, algo está errado. O que estou vivendo, parece que eu estou vivendo num Brasil paralelo. Não é possível. Sábado houve uma comemoração dos 35 anos da nossa 7ª Constituição. A Constituição promulgada em 1998, a nossa última Constituição. Escutando os diversos discursos das autoridades ali presentes, muito me incomodou o absoluto silêncio sobre o grave risco que a nossa Constituição está passando. Ouvi autoridades dizendo que, graças a essa última Constituição, temos a liberdade de expressão do pensamento e manifestações do contraditório. Eu pergunto, sou eu ou as autoridades presentes que estão em um mundo paralelo? É totalmente notório para todos os brasileiros as graves decisões de um único ministro da Suprema Corte, violando aos olhos de todos a nossa tão conquistada 7ª e última Constituição. Por que não foi dito que a Constituição terá que fazer uma atualização no que tange aos poderes da Suprema Corte? Hoje faremos um voto sobre isso, das decisões monocráticas. Eu estou desde o dia 8 de janeiro presenciando violações gravíssimas por parte, aqui eu deixo nominalmente, porque não são todos os ministros, não posso ser injusto, mas por parte do ministro Alexandre de Moraes, que ainda estou no inquérito criado por ele para tentar me impedir de falar, para tentar me frear, para me imputar outras questões, não sei. Mas eu sigo fazendo o meu papel, o meu trabalho. E os brasileiros foram... aqui eu coloquei a questão dos brasileiros que foram presos sem terem participado da manifestação na Praça dos Três Poderes, recebendo penas arbitrárias e sem o devido processo legal. Vários já me procuraram falando sobre isso, e que ficaram até na solitária 8 meses sem ver a luz do dia, a luz do sol, por apenas uma garrafa plástica estar dentro do Congresso. Outros sendo silenciados de todas as formas, inclusive tendo as suas redes sociais retiradas do ar, através de uma decisão monocrática. Uma delas é a total radicalidade de percurso feito pela Rádio Jovem Pan, que até então era um canal bem voltado à direita. Enquanto eu estava dando uma entrevista, antes de ter minhas redes censuradas, simplesmente houve uma ligação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes à Jovem Pan, pedindo para que eu saísse do ar. Depois desse dia, todos os comentaristas que defendiam a direita foram sendo tirados, cerceados da sua liberdade de fala. Hoje a Jovem Pan é uma outra rádio. As autoridades presentes nesse sábado para falar sobre a nossa Constituição, e também não ouvi qualquer citação de que a mesma está desrespeitada, violada, para não dizer ridicularizada por um único ministro que fez o juramento de protegê-la. Eu posso afirmar com toda certeza que eu disse, porque dentre milhares de brasileiros que estão sofrendo perseguições, que expressam as suas opiniões em grupos de WhatsApp, escutem essa aberração. Estão sendo intimados a comparecer na Polícia Federal por acusação por parte do ministro da Justiça, conhecido no Brasil agora como Vingador. Ele mesmo disse em um evento que o áudio vazou, disse o seguinte: eu não tenho dinheiro, mas tenho a polícia. E de fato ele colocou toda a Polícia Federal de todo o Brasil somente fiscalizando se estão falando mal dele ou do ministro Alexandre de Moraes.
e intimando para depor. Não é mais aquela polícia que entrava numa busca e apreensão e saía com pacotes de dinheiro de corrupção ou finalizando um grupo terrorista ou um grupo criminoso. Não, agora estão apenas apequenados pelo ministro da Justiça, verificando o WhatsApp. O que mais falar ou denunciar a respeito do ministro da Suprema Corte, conhecido como imperador, capaz de invadir por decisão monocrática em plena quinta-feira um gabinete de um senador da República. Um gravíssimo ataque à nossa Constituição. Determinou, acreditem a todos, a censura deste senador, por apenas ter dado a sua opinião e feito denúncias que são prerrogativas de um senador da República, sendo que o próprio ministro é produtor de fake news, como relaciona alguns abaixo. Primeiro, ao dizer que o senador divulgou o relatório da ABIN, que supostamente estava sob sigilo. Mentira. Acontece que o relatório divulgado nunca esteve sob sigilo. Segundo, acusar esse senador por dar diversos depoimentos antagônicos. A verdade é que foi dada milhares de versões diferentes para a imprensa e não para a Polícia Federal. E não apenas 4, como ele sempre disse, mas para a imprensa eu dei milhares de versões diferentes. Mas na Polícia Federal foi apenas uma, e totalmente fiel com a verdade, e com riqueza de detalhes. Até quando fui dar o meu segundo depoimento na Polícia Federal, a própria Polícia Federal, em seu relatório, diz que as duas e únicos depoimentos são idênticos e não antagônicos. Vale ressaltar que o próprio STF, em uma jurisprudência, deixou claro que a imunidade parlamentar também alcança as redes sociais, as entrevistas para as TVs, rádios, dentre outros meios de comunicação. Também de dizer que, através de um vídeo, o mesmo ministro que havia pedido para eu reportar oficialmente a tal reunião que eu tinha denunciado. Mais uma mentira. Ao dizer publicamente que havia suspeita do meu envolvimento no dia 8, sendo que já é notório que depois da CPMI e da própria investigação da Polícia Federal, absolutamente nada foi encontrado nesse sentido, fazendo qualquer movimento, contato a respeito de qualquer ato antidemocrático, seja por mensagens, seja por Pix, seja por fotos, seja por vídeos, incentivando, motivando as pessoas a estarem fazendo o que é o seu direito de manifestar à frente dos quartéis. Em nenhum momento foi encontrado algo nesse sentido. Assim segue muitas outras fake news, partindo exatamente do ministro, que de forma, aqui vai uma palavra forte, mas verdadeira, que de forma hipócrita diz estar combatendo. Agora, falando em atos contra a nossa democracia, eles seguem um voo solo, destruindo e enviando para o mundo as graves violações contra a nossa Constituição. O próprio Google respondeu o pedido de retirada do ar das minhas redes, questionou o ministro Alexandre de Moraes da inconstitucionalidade, que o ministro da Suprema Corte, com tamanha autoridade, que era para defender a Constituição, estava violando essa mesma Constituição do Brasil. Nesse ponto também posso citar vários, mas farei algo a seguir. Cheguei à conclusão que a censura, a repressão impostas ao meu mandato e a nossa tão consagrada liberdade de expressão ficarão marcados na história do Senado da República e na história do Brasil de forma totalmente constrangedora. Ao arrepio da Constituição, uma decisão monocrática de um ministro da Suprema Corte, um senador dessa casa, determinou sua busca e apreensão em um gabinete sem nenhum fato determinado e deixou todo o Senado exposto ao horror da censura, do autoritarismo e do poder absoluto. Digo isso, senhor presidente, pois toda a censura à liberdade de expressão, toda arbitrariedade jurídica, além de ferir de morte a nossa Constituição, a nossa democracia, abre um assombroso precedente para as intolerâncias comparáveis aos terríveis regimes ditatoriais. Falar em censura de um senador do Brasil em um país democrático é algo inaceitável.
E como disse, no evento de comemoração dessa Constituição, ninguém saiu em defesa da nossa Carta Magna. Aí eu pergunto, por quê? Por que o Brasil está perguntando também, por quê? O que agrava ainda mais uma censura imposta por decisão monocrática de um ministro do STF, que tem o poder de, em uma decisão, criminalizar a opinião, a fala e a voz desse parlamento, como um todo, não somente aqui o Senado. Não é só a minha voz que está silenciada, mas a de todos nós, senadores e deputados, que estamos permitindo que a censura atinja todo o Congresso Nacional. Obrigado, presidente, pela fala.